2007, quando em Iraque, o governo norte-americano derrubou aliás, a partir de um helicóptero militar, assassinou 2 jornalistas da Reuters e matou vários civis, incluindo crianças. E foi tudo jogado em cima do tapete. E esse último caso aí da CIA, que foi também revelado pelo Wikileaks, dizendo toda a espionagem brutal que existe, inclusive até nos GPS de automóveis, computadores de bordo dos aviões, dos navios. O que é isso aí? Então, deveria refletir que essa história da carochinha da corrupção, de fato, é o seguinte: a corrupção é intrínseca ao capitalismo e quanto mais ligado aos setores mais de direita, do imperialismo e da direita no geral, mais corrupto vai ser. Essa aqui é a lógica, porque o capitalismo é um regime podre e essas grandes empresas somente funcionam em cima da corrupção estatal. Senão, elas todas quebrariam super rápido a especulação financeira. Só no ano passado o Brasil perdeu alguma coisa assim como 10 bilhões de dólares. E na Argentina as perdas são parecidas, só que o governo está tentando segurar isso para que o país não quebre. Mas a política é exatamente a mesma. Então, nesse momento, o que nós temos? Uma situação na Argentina e no Brasil, que são os 2 países aos quais eu me referi, periclitantes, assim, tambamos esses 2 países. Se um dos 2 quebra, o outro vai para o buraco junto. Porque apesar do comércio entre os 2 países terem caído, a interligação é bastante grande ainda, né? A Argentina está mais ou menos se estabilizou, não quebrou ainda, por conta da safra do trigo, que foi bastante importante e foi agora. Mas ela está assim, por um fio. O Brasil também está por um fio. A economia está em uma situação muito, muito crítica. E aí entra o ponto 4, que a gente deveria se perguntar aonde que o Brasil está indo. Bom, o Brasil está indo, junto com o conjunto da economia mundial, rumo a uma crise gigantesca. É isso que está acontecendo. E, conforme tudo está apontando, o governo Temer ele está numa situação de confusão total, não sabe o que fazer para salvar o país de uma mega crise. Salvar o país, entende-se, aplicar grandes ataques contra os trabalhadores para manter o saque do grande capital ao mesmo tempo, a partir dessa visão, do final dessa onda nacionalista, nós deveríamos nos perguntar qual é a política que está sendo aplicada em relação à população no geral, aos trabalhadores. E aí o que nós temos é, em primeiro lugar, a política do PT, da CUT, no geral da Frente Popular, encabeçado pelo PT e da CUT, né? Que eles se converteram em sustentáculo do governo Temer, traindo greves, não chamando a luta contra o governo Temer e os demais golpistas, etc. E a política deles é uma política de contenção. A greve do dia 28, que está sendo convocada, na sequência da greve da paralisação do dia 15 de março, ela está sendo convocada por conta da pressão popular. Isso é muito importante entender, porque havia um descontentamento gigantesco. Mas, ao que tudo está indicando, a Frente Popular está tendente a municipalizar, mais uma vez, as manifestações. No dia 28, ao invés de concentrar, é uma grande demonstração de força, eles estão tentando dividir novamente por municípios a manifestação e, ao mesmo tempo, o chamado pelas bases das categorias está sendo muito pequeno e isso nos coloca numa situação que, em primeiro lugar, nós temos que contextualizar da seguinte maneira. Nós temos dito em alguns momentos que a história ela não acontece de maneira linear. Ela acontece com sobes e desces. E, principalmente, acontece em círculos espirais. Então, em cada momento, nós vamos ver que um determinado aspecto ele parece estar voltando ao passado. E, de fato, volta ao passado. Só que não volta em círculo. Volta em um nível acima, em uma espiral. Bom, sobre a questão da dívida pública, é sabido que
o problema da dívida é tão escandaloso que a burguesia e o Estado brasileiro como um todo, eles fazem todas umas maracutaias e manobras para ocultar isso. E não é somente aqui, é no mundo inteiro que isso é ocultado. Se você, por exemplo, chega pela Rede Globo e diz realmente o que acontece, tipo, o governo brasileiro gasta na dívida pública mais de 42% por ano só para pagar um negócio que é hipercorrupto, que nunca foi auditado, você corre o risco de, no dia de amanhã, você ter uma revolução, porque é um negócio muito escandaloso. Principalmente em cima da maneira como essa dívida pública se processa. Mas o ponto é o seguinte, quando o Lula declara, em 2004, 2006, não lembro direito, foi em meados da década passada, de que a dívida tinha sido paga, a dívida externa, de fato o que ele fez foi transformar a dívida externa, como corretamente o Gil falou, em dívida interna. Só que detalhe, a dívida externa em dólares era uma dívida que também tinha o percentual de juros em dólares. Então, a taxa de juros dessa dívida externa era aproximadamente por volta de 0%, ou tendente a 0%. Quando o Lula transfere essa dívida externa para a dívida interna, o que acontece? A taxa de juros dispara. A taxa de juros se torna uma coisa absurdamente parasitária. Ou seja, a transformação dessa dívida, de fato, foi imposta pelo imperialismo norte-americano e os lucros do grande capital especulativo ele parou. A crise é fenomenal, o grau de parasitismo gigantesco. Então, tem que ver se eles vão conseguir conter. A questão da produtividade, evidentemente, é uma queda violenta. Eu estava vendo nesses dias no Financial Times, que é um jornal muito importante, um jornal direcionado a bancos, um jornal britânico, e que ele dizia que na Grã-Bretanha, nos últimos, não lembro se era 5 ou 6 anos, a produtividade industrial tinha caído em 30%. Tinha um negócio fenomenal, gigantesco. Sobre a chamada quarta revolução industrial, tem que tomar um cuidado. Revolução industrial não é iPhone. iPhone não. iPhone, ele é um instrumento de consumo. Não é um instrumento para revolucionar a sociedade como um todo. Porque a aplicação para aumentar a produtividade na sociedade é muito pouca. O que daria um grande efeito no mundo, por exemplo, seria colocar trem-bala para todo lado. Ou colocar robôs, robotizar. Ou, por exemplo, automatizar o sistema de esgoto, de lixo, que seria a coisa mais banal para fazer isso. Ou, por exemplo, criar cidades mais inteligentes, onde, ao invés de você ter uma cidade com 20 milhões de habitantes, que é um negócio totalmente absurdo, você pudesse ter cidades menores. Então, o que acontece? Existe, nesse momento, uma grande revolução tecnológica em marcha, como, por exemplo, nesses dias nós estávamos conversando sobre as impressoras 3D. O que são impressoras 3D? É uma impressora em terceira dimensão que ela tem condições de imprimir, por exemplo, um carro. Então, você no computador desenha o carro, coloca ali algum tipo, eu não sei exatamente qual é a matéria-prima, deve ser algum polipropileno com algum tipo de aleação mais forte ali, e em 40 horas, se não estiver mal lembrado, saiu um carro do outro lado, um carro que dá para dirigir, carro elétrico. Entendeu? Então, você não precisa esse ciclo produtivo feroz, ultradepredador que nós temos hoje, que é um negócio que não tem nada a ver com o estágio de desenvolvimento que nós estamos hoje. Só se produz dessa maneira por conta da especulação financeira e que o capitalismo precisa disso para manter o controle do mundo. Por exemplo, petróleo para ser usado como energia é uma coisa bárbara, uma coisa que o verdadeiro governo, esses organismos que são controlados diretamente
pelo grande capital internacional. Começa por aí. Com contradições, tudo bem, mas ser controlado pelo grande capital mundial. Mas voltando ao ponto. No início dos anos 2000, Bush vai à guerra para salvar os Estados Unidos da crise e o tiro sai pela culatra. Perde a guerra do Iraque em 2007, tem que sair fugido, tem que fazer um acordo com o Irã, que era do eixo do mal, para controlar o Iraque e ele, vai embora. E aí estoura a crise de 2008. A guerra leva a essa exacerbação das contradições e estoura a crise mundial de 2008. Agora está acontecendo uma coisa muito parecida. Isso aqui todo mundo deveria prestar um pouco de atenção, porque isso tem tudo a ver com o Brasil, tem tudo a ver com a nossa categoria específica, seja Correios, metalúrgico, o que for. O Donald Trump estava, segundo as pesquisas, em uma queda livre na popularidade nos Estados Unidos. Segundo os institutos de pesquisa, que são todos mentirosos, então a gente tem que avaliar com um certo cuidado, o índice de pesquisa de Trump nos Estados Unidos tinha caído de mais ou menos 55% ou 60% para menos de 30%. Agora, como sair dessa bancarrota do governo Trump, que estava indo para a implosão, para o impeachment? E para a guerra, o que ele fez? Simulou que mandou uns mísseis lá na Síria, e agora ele está uma espécie de simulação, entenda-se por simulação, cutucar a onça com vara curta, para dizer que ele está disposto a ir a uma guerra. Porque o Deep State, que seriam esses organismos que controlam o Estado mesmo, e as grandes empresas, precisam de uma guerra, querem de uma guerra mundial. Por quê? Porque é a maneira deles movimentar o aparato industrial militar, fazer girar a economia. Senão elas vão quebrar, não tem lucro. A economia norte-americana está numa situação hipercrítica, que nem a economia, realmente duas guerras mundiais. E agora, por conta da crise, o bolo ficou menor. Então, está tudo pressionando para que haja uma nova guerra mundial, para que haja uma redivisão do mercado mundial. Então, essa é uma política do imperialismo. Aqui nós temos o dever histórico da classe operária e dos trabalhadores de se contrapor à guerra mundial, ao imperialismo. A luta começa pela luta pelos próprios direitos, pode ser direitos mínimos contra a privatização, mas conforme os trabalhadores começam a entender o que está acontecendo, em cima da própria experiência, eles vão entendendo que a luta não pode ser simplesmente uma luta defensiva contra uma privatização, contra um salário diminuído, coisa parecida, ou contra um plano de saúde que eles estão retirando. Isso é extremamente pouco. Está vindo aqui uma trituradora com uma roda de aço, cheia de dentes, e com ponta ainda, de 4 metros de diâmetro. Um negócio gigantesco, passando por cima de todo mundo. Então, uma luta contra um plano de saúde é uma coisa extremamente microscópica. Você precisa contrapor a essa trituradora uma coisa que seja maior ainda, que só pode ser a união dos trabalhadores pelo poder. Os trabalhadores têm que se organizar para tomar o poder político, eles mesmos, por meio de conselhos de trabalhadores, e expulsar o imperialismo do Brasil, da América Latina e da face da Terra.